Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical, dando sequência aos nossos estudos relacionados à reforma protestante, que nós começamos. Nós comemoramos 506 anos da reforma neste mês de outubro, no dia 31. E nós estamos falando aí sobre os 5 pilares, da reforma, nós podemos dizer assim, que são os 5 solas. Então nós vimos primeiro o sola escritura, depois semana passada nós vimos o sola fide, e hoje nós vamos falar sobre o sola gratia, que significa somente a graça. Amém? Então abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios 2, nós vamos ler os versos de 1 a 10. Diz assim o texto: E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Bom, irmãos, existiram várias razões pelas quais Lutero decidiu agir e começar esse movimento que nós conhecemos como Reforma Protestante, Algumas delas, como nós já citamos aqui em outras ocasiões, a corrupção da igreja, pelo fato de que eles vendiam indulgências que era como que o perdão dos pecados em troca de dinheiro mesmo. O acesso às escrituras também. Lutero, ele defendia que o acesso e o direito às escrituras deveria ser para todas as pessoas, Algo que naquela época era limitado apenas para aqueles que sabiam, que entendiam a língua latina, apenas para os monges, para os padres, Lutero também, ele esperava reformar a Igreja Católica de dentro, E ele buscava isso através de mudanças práticas e de transformações nas doutrinas também que estavam implantadas naquele momento. Mas, como era de se esperar, ele encontrou uma grande resistência até o ponto de ser excomungado pelo Papa Leão X no ano de 1521. E Lutero também ele estava convencido de que a salvação era obtida somente pela graça, mediante a fé em Jesus, e não por meio de obras, por meio de rituais religiosos, como era ensinado a eles naquele momento. Então, em resumo, a Reforma Protestante, ela trouxe uma transformação muito profunda, para toda a história da igreja, em toda a estrutura religiosa e teológica, não só da Europa, mas posteriormente de todo o mundo também, levando ao surgimento do que nós conhecemos hoje como protestantismo, certo? E algo que se tornou uma religião extremamente importante, uma tradição de fato que foi disseminada por todo o mundo aí e que começou através deste grande evento, como nós podemos
chamar. Bom, o livro de Efésios, irmãos, é uma das cartas mais ricas, mais profundas aí do Novo Testamento, né? No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele traz uma visão bem abrangente do plano de Deus relacionado à redenção do homem em Cristo, certo? E ele destaca a promessa para a vida do homem, a herança eterna para aqueles que são salvos. Ele faz esse destaque ali. Ele descreve também a grandiosidade desse propósito de Deus para a igreja como corpo de Cristo. E ele traz uma ênfase sobre a soberania, sobre a supremacia de Deus sobre todas as coisas. E é diante desse contexto que nós entramos aqui no capítulo 2 de Efésios, especificamente aqui nos versículos de 1 a 10. Após pintar aí esse quadro da obra de Deus na redenção do homem, Paulo agora ele vai nos conduzir a um profundo contraste. Ele faz uma comparação entre a condição humana, entre como o homem está, como o homem é antes da fé em Cristo, e a transformação radical que acontece na vida do homem quando ele é alcançado por essa graça salvadora, tá? O texto de Efésios 2 aqui, de 1 a 10, ele serve então como um lembrete, né, para nós, de que a grandeza da obra redentora de Deus, ela é aplicada a nós de forma pessoal, de forma transformadora nas nossas vidas. Então ele começa lá no verso 1 que nós lemos: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Algo que nós já podemos considerar aqui nesses dois versículos, irmãos, é o fato de que o versículo 1, ele começa dizendo que nós estávamos mortos e que ele nos deu vida. E isso é importante para que nós comecemos aqui a entender já o tamanho da ação do Espírito Santo em nós. Por quê? Antes do homem ser alcançado pela palavra, irmãos, que através do Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, antes dos nossos olhos serem abertos pelo poder da palavra, da Santa Escritura, o texto é muito claro em dizer que nós nos encontrávamos em um estado de morte. Nós estávamos mortos espiritualmente falando. E não apenas isso, nós nos encontrávamos também dominados pelas amarras de Satanás. Éramos mais um dos filhos da desobediência, é o que o texto diz. E o que fica muito claro também é essa divisão que é feita. Aqueles que não foram ressuscitados com e por Cristo, automaticamente aqui são considerados como filhos da desobediência. Não existe então um meio termo, não existe um meio do caminho. Não existe o em cima do muro, como nós sempre falamos aqui. Ou foi ressuscitado com Cristo, ou é filho da desobediência. Não tem outro caminho para seguir, ok? Ele continua no verso 3. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Uma outra verdade, então, que Paulo estabelece aqui, é que existe uma inclinação natural do homem, da carne, do ser humano em si, que nos leva a seguir o caminho contrário ao caminho ou ao lugar onde o Senhor está. E é diante dessa inclinação, irmãos, que a humanidade ela se torna completamente dependente de uma ação externa, de uma ação alheia, para que ela possa ser regenerada, para que ela possa voltar a viver, que é a ação regeneradora do Espírito Santo, do poder do Evangelho, que transforma, que salva pecadores. Como nós falamos na semana passada, não há nada em nós que possa produzir justiça, criar justiça, que possa gerar glória a partir de nós. É algo externo, algo que vem de fora para dentro. Ok? É o próprio Espírito que age em nós,
nos transformando, nos mudando de quem nós somos, tirando de nós aquele coração de pedra e nos dando um coração de carne, que é capaz de sentir. O texto diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. O que isso significa? Que é algo natural, é algo que vem de nós. Isso sim vem de nós. Isso sim brota do nosso ser, de quem nós somos. Éramos, por natureza, filhos da ira, que precisa de uma ação justamente externa para que isso seja transformado, para que isso seja mudado. É algo que vem do próprio Deus para nós. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos ressuscitados com Cristo para habitarmos nas regiões celestiais. E o que esse trecho aqui nos mostra, irmãos, é que isso acontece por causa de algumas circunstâncias. É por causa das nossas obras? É por causa das nossas capacidades? Por causa dos nossos dons, dos nossos talentos? É porque nós merecemos? Não, não é por nada disso, né? O versículo 4, ele começa dizendo assim, mas Deus, e isso aqui é uma ideia de transição na ideia do que Paulo estava falando. Ele começa com um mas, como se ele falasse, porém, Deus. Então significa que ele está passando de um assunto para tratar sobre algo que é contrário àquilo que ele está falando, aquilo que ele está demonstrando. Ok? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, o verso 3, se nós lembrarmos, ele está falando que nós andávamos no passado, segundo as nossas inclinações, as vontades da nossa carne, dos nossos pensamentos. Então ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, então ele está fazendo essa transição de pensamento de algo ruim, de algo humano, para algo bom, para algo que vem do próprio Deus, que é rico em misericórdia e em amor. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, bom, apesar de vocês, apesar aí do que vocês são, apesar da forma como vocês agem, apesar de vocês serem como os filhos da desobediência, apesar de vocês estarem mortos em seus delitos e em seus pecados, Deus é misericordioso e amoroso o suficiente para que, de forma soberana, Ele traga vida e salvação para vocês. É isso que Paulo está falando. Apesar de tudo isso que vocês estão fazendo, de tudo isso que vocês são, apesar dessa natureza pecaminosa de vocês, Deus é rico em misericórdia, rico em amor. E é isso que é a graça, irmãos. Isso define a graça. Apesar de nós, apesar do que nós somos, não é por causa de nós, é apesar de nós. Apesar de tudo que nós somos de ruim, Ele nos amou e em misericórdia nos chamou. E a dúvida que surge então, pelo menos na minha mente, diante desse cenário, e eu acho que na mente humana, de modo geral, é: por que Deus faria isso? Por um bando de gente que não merece. Um bando de pecadores que claramente estavam mortos em seus delitos e pecados. E aí o versículo 7 vai dizer assim: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então a resposta aqui é muito clara, irmãos. Deus enviou seu Filho para morrer numa cruz, pelo perdão dos nossos pecados, para tomar um lugar que é nosso. E Ele fez isso para mostrar a riqueza da sua graça, para mostrar o tamanho da obra que Ele estava fazendo, para nos constranger ao ponto de entender o que é essa graça, e nos tornar aptos a viver as nossas vidas para Ele, entregues, prostrados diante dos seus pés, entendendo essa graça. É um ato único, é um ato inigualável, algo incomparável, algo que jamais será repetido na história da humanidade. Nunca, jamais, outro ser será capaz de fazer isso.
para que nós entendêssemos, então, foi por isso que ele fez, para que nós entendêssemos a riqueza deste ato, a riqueza dessa graça, desse favor que alcança nós, pobres e merecedores, pecadores, nós que estávamos mortos, literalmente, em nossos delitos e pecados. E aí ele vai dizer no verso 8, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós chegamos aqui, então, nesse versículo, no centro da questão aqui do sola gratia, do somente pela graça, né? Nós somos salvos pela graça, por um favor que nós não merecíamos. E que, mesmo assim, baseado na misericórdia e no amor de Deus, nos foi dado em Cristo. No ato daquilo que Cristo fez, da obra de Jesus, no ato da cruz, na sua entrega, isso foi imputado a nós. A Igreja Católica, ela ensinava aos seus fiéis o oposto disso, ali antes da reforma, né? Para eles, o meio pelo qual os homens poderiam alcançar o favor de Deus era literalmente pagando por isso, literalmente comprando o perdão dos seus pecados. Isso que era a venda das indulgências, né? Eles pagavam a igreja para que as suas penas diante de Deus fossem diminuídas, ou talvez até mesmo anuladas, né, diante de Deus, para que o seu tempo no purgatório fosse menor. Aí existia até uma lista de pecados e de valores que você deveria pagar de acordo com um determinado pecado que você cometeu. Essa era a pregação, esse era o ensino da Igreja Católica ali, e que foi uma das coisas que despertou em Martinho Lutero algo que o fizesse transformar toda essa história, toda essa coragem, né, que o próprio Deus colocou em seu coração, para que ele agisse para transformar essa história. E como nós vimos na semana passada, tratando ali do sola fide, existe também um meio pelo qual o homem pode desfrutar dessa graça, que é a fé, ou como nós falamos, o entendimento desse ato, dessa obra redentora de Jesus. O texto diz que é pela graça e mediante a fé, ou seja, através da fé, através desse entendimento de quem é a pessoa de Cristo, do que Cristo fez por nós. E o que fica mais claro aqui, irmãos, é que não é por obras. O verso 9 vai dizer, não é por obras, para que ninguém se glorie. O nosso coração, irmãos, ele é inclinado à glória própria. Ele é inclinado a se encher de orgulho por algo que nós fazemos. Nós fazemos algo por alguém e automaticamente o nosso coração já se enche. É automático, nós nem percebemos, nós já nos sentimos satisfeitos por aquilo que nós fizemos por alguém. Ou então essa semana eu fui na igreja todos os dias. Dei meu dízimo, fui lá, servi na igreja, aí fiz o café, ou fiquei lá na porta, recebi as pessoas, troquei o papel higiênico do banheiro, coloquei os copinhos de água, servi lá no louvor, na dança, preguei, dei abertura no culto. Como eu sou capaz. Isso é natural, naturalmente nós já fazemos isso. Mas, irmãos, o texto é muito claro em nos dizer que a salvação não depende dessas coisas. Porque se dependesse dessas coisas, de fato o mérito seria nosso. E o mérito não está em nós. Nós recebemos pela graça. Nada do que nós fazemos pode pagar ou justificar diante de Deus essa salvação, que é só pela graça. E aqui inicia-se uma discussão interminável sobre a origem dessa fé. Porque para alguns, essa é uma fé que parte de nós, e a partir disso, nós então somos achados pela graça, que não vem de nós, mas que é um dom de Deus. Já outros entendem esse texto de que tanto a graça quanto a fé não vem de nós, e sim é um dom de Deus, que Ele dá, que Ele reserva a todos quantos Ele escolheu.
de forma soberana desde a eternidade, né? Mas isso aqui é tema para um outro estudo, e acho que não, para isso não convém nós discutirmos aqui para o tema que nós estamos estudando, por alguns motivos muito simples. Primeiro, porque existem questões que estão limitadas exclusivamente à soberania de Deus, ao controle do próprio Deus, e que por isso seria talvez uma perda de tempo para nós tentarmos resolver um assunto que não compete a nós resolver. E segundo, que independentemente se essa fé salvadora possa ser algo que possa partir de nós, ou que nós só alcançamos porque o próprio Deus gera em nós, no fim das contas, ela nos leva ao mesmo lugar. Então, não é algo que nós precisamos nos preocupar neste momento. Talvez em um outro momento, a título de curiosidade, nós podemos falar sobre isso especificamente. Mas todos os grandes estudiosos, os grandes teólogos comprometidos com a palavra, com Deus, que manejam a palavra com temor, eles admitem que a ideia dessa soberania de Deus agindo e controlando todas as coisas, que é a soberania de Deus, e a responsabilidade humana, é um tema exclusivamente para que Deus resolva. O que eles não fazem é negar um ou outro. A Bíblia é clara em mostrar Deus, de forma soberana, escrevendo, traçando os caminhos da história, da humanidade. E a Bíblia também mostra o homem decidindo, fazendo algumas escolhas também. As duas coisas acontecem. Como elas se cruzam, não sabemos. Deus é quem faz com que elas tenham algum tipo de sentido. O que cabe a nós é apenas aceitar os dois, tá? E o que cabe a nós também, diante disso, é colocar em prática essa fé. Nós estamos diante de uma palavra que vem do próprio Deus, todos cremos nisso, amém? Que essa é a palavra viva do Deus vivo, e ela está nos dizendo que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, o que está em nosso alcance aqui, irmãos, é entender que não há nada que nós façamos que possa nos qualificar para a salvação. Não há nada que nós podemos fazer para que nós alcancemos pelos nossos méritos, pela nossa força, pelo cumprimento das leis para alcançar a salvação. Porque ela é pela graça. O que cabe a nós é exercermos o entendimento da obra que Jesus realizou naquela cruz para nos salvar. Isso é fé. Essa é a fé salvadora. Amém? E no verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui nós encontramos, irmãos, o estímulo para nós entendermos a obra de Cristo. Nós fomos criados em Cristo Jesus. E sermos criados em Jesus não está relacionado apenas ao fato de Jesus ter nos criado juntamente com o Pai e Espírito, ter nos formado desde o início. Como nós vimos no começo do texto aqui, lá no versículo 1, nós estávamos mortos espiritualmente. E é justamente o fato de Cristo ter nos alcançado com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, com todo o seu amor, a partir do momento que ele demonstra isso na cruz, é isso que de fato nos traz a possibilidade de também sermos ressuscitados juntamente dele. E por fim, termos alcançado vida e vida com abundância. É isso que é ser criado em Jesus. É estarmos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos ressuscita, ele nos faz viver novamente, ele nos cria nele, para vivermos para ele, com o entendimento de quem ele é, do que ele fez por nós na cruz. É isso que significa nós termos sido criados por ele.
Eu gostaria de fazer 3 aplicações. A primeira delas é que a graça que salva, ela revela o pecado como ele é. Como nós já acabamos de falar, o versículo 1 diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Quando nós finalmente somos alcançados pelo entendimento da graça que salva, quando o Espírito Santo nos regenera, quando ele arranca de nós aquele coração de pedra e nos dá um coração de carne, é nesse exato momento, irmãos, que nós somos capacitados a enxergar, a sentir, a perceber que uma vida longe de Cristo é uma vida de escravidão do pecado, uma vida de morte. É por isso que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossas transgressões e pecados, porque nós ainda não havíamos entendido a graça. O pecado, então, nada mais é do que a falência do nosso ser diante de Deus. Isso que o pecado é isso que o pecado revela. Homens mortos, incapazes de voltar à vida por si só, diante de Deus. E é essa graça, a graça que revela Cristo como o único caminho possível para a nossa salvação, que nos mostra de maneira muito clara e muito evidente que nós só teremos vida pela morte e ressurreição de Cristo. Morremos com Ele e ressuscitamos também com Ele. A segunda aplicação é que a graça que salva nos torna alvos do amor de Deus. O versículo 4 diz: por causa do grande amor que nos amou. Então, não há nada maior, não há nada mais arrebatador do que ser alvo do amor de Deus. Durante as nossas vidas, nós experimentamos vários amores. O amor dos nossos pais, dos nossos filhos e netos, dos nossos cônjuges, noivos, namorados, enfim, o amor dos nossos amigos. Nós experimentamos todos esses amores. E em sua maioria, todos eles são bons, trazem sentimentos bons. Mas, irmãos, não há nada na terra que possua um sentimento capaz de se comparar ao amor do Pai que entrega o seu único filho para atrair uma culpa que não era dele, simplesmente para salvar uma multidão de pessoas que não mereciam ser salvas. Não existe ato de amor maior do que esse. Entender a graça, irmãos, nos traz essa capacidade de crer na mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que estão sendo destruídos, mas que para nós é o poder de Deus para a salvação, como diz 1 Coríntios 1,18. Percebe, irmãos, a grandiosidade disso? O tamanho do amor envolvido nisso? É por isso que nós entendemos que Deus não tem amor. Nós entendemos que Ele é amor. Ele é a expressão exata do que é amar, do que é amor. Se Deus não existisse, amor não existiria. É simples, a conta é essa. Por isso, se Deus não existisse, nós não existiríamos também. Nós só existimos por causa desse amor que nos amou. E a terceira aplicação diz que a graça que salva nos torna não apenas alvos desse amor, mas conscientes das boas obras que Ele mesmo preparou para nós. O verso 10 diz que nós fomos criados em Cristo para as boas obras. A partir do momento, irmãos, que nós somos tomados pelo grande amor de Deus, nós entendemos o que Ele fez por nós. E é justamente o fato de nós entendermos o que Cristo fez que gera em nós o entendimento da graça. Entender a nossa condição, entender a nossa incapacidade e entender o que Cristo fez, abre os nossos olhos para o que significa graça.
era alguém morto que só pode voltar a viver a partir do sacrifício que foi feito na cruz. Porém, irmãos, quando isso acontece, nós também entendemos que nós não fomos chamados apenas para desfrutarmos desse amor e dessa misericórdia que nos alcançou. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Isso significa que a nossa postura diante do entendimento do que a graça representa não deve ser uma postura de pessoas que simplesmente creem ou que simplesmente sabem, que simplesmente foram informados daquilo que Jesus fez ou de quem Jesus é. Isso não é uma informação que nós recebemos. A nossa postura diante desse conhecimento, desse entendimento, deve ser uma postura ativa, uma postura que demonstre às pessoas à nossa volta a imensa obra de Cristo na cruz do Calvário. E é baseado nisso que o próprio Jesus, ele é tão enfático em dizer o que ele diz ali em Mateus capítulo 25, os versos de 35 a 40. Não precisa abrir, é um texto muito conhecido, que diz assim: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então entenda, irmãos, Jesus, ele não está condicionando a nossa salvação à quantidade de coisa que nós fazemos. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que essas boas obras que ele citou aqui, elas demonstram a verdadeira postura de um salvo. Vocês foram salvos e por isso vocês fazem isso. É por causa disso. É um reflexo do entendimento que vocês tiveram acerca do que eu fiz por vocês na cruz, do que eu faço por vocês na cruz. É isso que Jesus está dizendo. A partir do momento que vocês entenderam, então vocês alimentaram o faminto, deram de beber ao que estava com sede, vestiram o que estava com frio, foram visitar os presos, estar com os enfermos. Isso é um reflexo do entendimento que vocês tiveram daquilo que eu fiz. Ele está dizendo que não existe a menor possibilidade de um salvo, regenerado, consciente daquilo que foi feito por ele na cruz, não expressar isso, essa consciência, através das boas obras. É uma consequência. Fui salvo, entendi, por causa disso, eu estou aqui fazendo boas obras. Por isso é que o entendimento da graça salvadora, irmãos, demonstra as boas obras. Entender a graça nos constrange a tal ponto que nós não vemos outra forma de viver a não ser viver para amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E a partir disso nós estaremos dispostos a servir. Servir os que estão lá fora, a servir a igreja, a ajudar, a nos empenharmos, a participar. Isso é consequência do entendimento da salvação. Por isso, irmãos, que se essas coisas são um peso para nós, são dificultosas demais para nós, é bom que nós façamos uma releitura da nossa vida com Deus. É importante que nós paremos para pensar se de fato fomos alcançados, se de fato entendemos a graça, se de fato cremos no que Cristo fez. Porque no final das contas, irmãos, Cristo sabe, porque Ele sonda o nosso coração.
E também assim, por outro lado, né? Não adianta estarmos fazendo, como quem está pagando alguma penitência para alcançar algo também. Porque são duas linhas paralelas. Uma é daquela que talvez nós estamos, de fato, fazemos porque entendemos o que Cristo fez por nós. E outra porque nós estamos fazendo, porque nós estamos no piloto automático e nós temos que fazer, porque senão nós vamos ser cobrados, porque senão o pastor vai ficar falando na minha orelha, então eu tenho que fazer, porque senão meu líder vai me cobrar. Aí perdeu o sentido. Aí não entendi a graça. Aí não entendi o que Cristo fez. Aí não tem fé salvadora. Nós fazemos por causa, não para. Existe uma diferença muito grande. Apesar de na prática isso parecer igual, porque nós não conseguimos julgar. Uma pessoa que vem a todos os cultos, participa de todas as reuniões, que está envolvido com todos os ministérios, que faz tudo que pedem a ela, que participa de absolutamente tudo, aparentemente é uma pessoa que entendeu a graça. Mas pode ser que essa pessoa esteja fazendo simplesmente com o coração orgulhoso por aquilo. Simplesmente para ser reconhecido, para ser visto, para ser notado. E aí, de nada adianta. Mas nós podemos julgar isso? Nós não temos essa capacidade. Mas Deus sabe. E Ele julgará no último dia isso. É por isso que lá no final Ele vai dizer que muitos chegaram, mas Senhor, em seu nome fizemos sinais, maravilhas, expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, fomos à igreja, participamos dos ministérios, limpamos a igreja, fizemos tantas coisas, mas apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Simplesmente porque a intenção do coração estava errada. Essa é a diferença, irmãos. Eu gostaria de concluir contando uma história real, tá? Existe o caso de um julgamento muito famoso de um assassino em série nos Estados Unidos, que ficou conhecido como o assassino de Green River. Talvez você já tenha visto na internet, tem vários vídeos aí de várias pessoas falando sobre isso. E ele foi condenado à prisão perpétua em júri popular pelo assassinato de 49 mulheres na década de 80. E esse homem, esse criminoso, ele foi diagnosticado como um psicopata. E existem alguns estudos aprofundados da psicologia que vão dizer que psicopatas ou sociopatas não possuem a capacidade de sentir remorso, de sentir culpa por aquilo que fazem, ou então de sentir empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, do outro, né? E é comum em alguns julgamentos desse nível nos Estados Unidos que pessoas que foram atingidas por crimes como esses, familiares, amigos próximos das pessoas, né, que foram mortas, que foram atingidas diretamente, possam ficar frente a frente desses criminosos e terem até um tempo de fala ali para expressar a sua dor, expressar o seu sentimento naquele momento. E esse julgamento foi um caso assim. Então, algumas mulheres, tomando a palavra ali, representando talvez aquelas mulheres que morreram, né, que foram assassinadas de forma cruel, ao terem o seu tempo de fala, elas demonstravam ódio contra aquele homem. Elas demonstravam desprezo por ele, dizendo que desejavam a ele a pior das mortes, a pior das dores, que ele morresse de forma lenta e dolorosa. E diante dessas palavras, irmãos, a postura daquele criminoso era uma postura de desdém, de quem não estava se importando com aquilo que estava sendo falado. Até mesmo com um leve sorriso de canto de boca, ignorando completamente aquela fala. Ele não estava nem aí. Até que se aproximou um senhor já de idade avançada,
barbas e cabelos brancos, com uma feição de amor, uma feição de paz, olhos marejados, a voz já embargada. E aí ele disse as seguintes palavras para aquele criminoso: o Senhor tornou a minha vida muito difícil. Eu sou um cristão e o Senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é o de perdoar. Eu sei que a maioria das pessoas aqui te odeiam e desejam o pior para você. Mas, por aquilo que o meu mestre me ensinou, e apesar do que você fez com a minha filha, eu quero te dizer que eu te perdoo. E neste momento, irmãos, contrariando todo o diagnóstico dado pela psicologia, pela psiquiatria, aquele homem chorou. Aquele que era incapaz de sentir, sentiu. O psicopata. Jesus, irmãos, é como esse Senhor que perdoou aquele criminoso. Mesmo diante de todos os pecados mais perversos que nós cometemos, mesmo diante de todos os delitos e todas as transgressões, mesmo diante de todas as piores coisas que nós fomos e somos capazes de fazer, em um ato de misericórdia, aquele que é misericordioso e amoroso, ele nos perdoou. Não baseado no nosso mérito, porque nós não tínhamos mérito, nós somos esse criminoso diante de Deus. Mas baseado no seu imenso e soberano amor. Ele nos perdoou. E nós que estávamos mortos em nossos delitos, que éramos incapazes de sentir a realidade do pecado, nós fomos tocados. O nosso coração de pedra foi arrancado, foi substituído. E nós fomos capazes de sentir, de fato, o peso do pecado e nos arrependermos disso. Foi colocado em nós, então, um coração capaz de se arrepender e de crer. Deus, por sua vez, é o juiz desse caso. No julgamento do assassino de Green River, o juiz condenou o criminoso. Porém, para nossa sorte, a justiça de Deus é bem diferente da justiça humana. E quando Deus olha para nós hoje, Ele já não nos vê mais. Ele olha para nós, mas Ele enxerga o seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, para o perdão dos nossos pecados, para o pagamento da dívida que nós tínhamos com Ele. E a partir disso, de forma graciosa, por graça, Ele nos recebe então como filhos e nos leva para morar com Ele. Para o conceito de justiça humana, para a nossa ideia de justiça, isso é uma completa loucura. Porque não é possível que um juiz absolva um criminoso simplesmente porque ele foi perdoado pela vítima. Tanto que no julgamento de Green River, a vítima perdoou o criminoso, mas o juiz o condenou, mesmo assim. Essa é a justiça humana. Mas como nós já mencionamos, irmãos, 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A justiça de Deus não faz muito sentido para nós, mas ainda bem, porque se Ele fosse ser justo como nós somos, nós já estaríamos condenados. Amém?